Está no ar o programa Espalhando Saberes de Corpo e Alma. Boa tarde, galerinha do 9º ano da Rede Municipal de Educação de Oeiras. Como você está? Espero que muito bem. Sei que temos passado dias difíceis, mas tenha fé, certamente tudo isso logo irá passar. Eu sou a professora Camila e convido vocês para juntos espalharmos os saberes de corpo e alma. E para darmos início a mais um dia de estudos, convido o professor Luciano, que irá desenvolver uma boa atividade física com vocês. Estão preparados? Oi, Camila. Estamos aqui para mais um dia de atividade. Tudo bem, galerinha do 9º ano? Como você está hoje? Tudo bem? Eu estou bem e muito animado em estar conversando com você hoje. Você já leu ou ouviu falar sobre a prancha com toque nas pernas? Pois bem, iremos realizar este exercício agora. Prepare-se! Vamos lá! Fique em posição de flexão de braços no chão, com as mãos afastadas em uma largura igual à dos ombros e o abdômen contraído, para estabilizar o corpo. Leve a mão esquerda até a lateral da coxa do mesmo lado, depois volte a mão para a posição inicial. Repita o exercício com a mão direita. Volte e repita umas 10 a 15 vezes com cada mão. É isso aí! Nunca desanime e faça os exercícios sempre com um belo sorriso no rosto. Você sabia que nos seres humanos a quantidade de água depende da idade do indivíduo? A quantidade de água do feto é cerca de 95% de sua massa. Nos jovens, chega a 75%. Enquanto as pessoas mais idosas têm menos água e seu corpo em torno de 55%. Lembrando sempre de beber água antes, durante e após as atividades físicas. Vou terminar minha fala com a frase do dia. Não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. William Shakespeare. Bons estudos e até a próxima semana. E então, meu jovem do 9º ano, gostou do exercício? Ficou animado? Muito bem! Precisamos desenvolver atividades que elevem a nossa autoestima. Mas você sabe o que isso significa? Pois bem, autoestima é a imagem e a opinião positiva ou negativa que cada um tem e faz de si mesmo. Ela é construída a partir das experiências pessoais, das emoções, crenças, comportamentos, autoimagem e da imagem que os outros têm sobre nós. Ou seja, ela é um valor que você atribui a si próprio como forma de avaliação física e mental, além da questão de aceitação, que se reflete nas nossas atitudes diárias e equilíbrio emocional. Sendo assim, é o ato de amar a si mesmo, que requer atitudes como o autorrespeito, a autoaceitação e o autoconhecimento. A autoestima varia de acordo com as situações que enfrentamos e, principalmente, em como nos sentimos em relação a cada uma delas, onde o diferencial que faz com que uma pessoa consiga ter controle sobre suas emoções é conhecer a si mesmo. Por isso, o autoconhecimento é fundamental para desenvolver o amor por si mesmo. Afinal, quando uma pessoa está de bem consigo próprio, percebemos pelo brilho em seu olhar, o sorriso em seu rosto, a paz em seu espírito. Assim, amar-se é condição básica para elevar a autoestima, pois, como afirma o J Quest, vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, porque daqui só se leva o amor. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Língua Portuguesa. Olá, cast amigos da Rede Municipal, tanto da zona rural quanto urbana. Está começando mais um cast encontro de língua portuguesa do 9º ano e eu sou o Mike. Olá, adorados ouvintes, muito obrigada pela presença. Eu sou a Gi. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Tudo bem, Mike? Tudo bem, Gi. É um prazer estar contribuindo com um projeto tão interessante. E hoje, o que teremos em nosso programa, Gi? É pra já. Hoje vamos falar sobre o gênero textual conto. E ouviremos a contação da obra Arca de Noé, uma história de amor. Que maravilha, Gi! O gênero textual conto é uma narrativa breve escrita em prosa. Ou seja, sendo mais curto que o romance e a novela, não é isso, Gi? Que envolve enredo, personagens, tempo e espaço? Quer dizer, então, que é uma história contada de forma reduzida, não é isso, Gi?
A estrutura do conto ela é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. A estrutura está dividida em 3 partes: a introdução, desenvolvimento e clímax. Introdução, a apresentação dos personagens. Desenvolvimento, há um diálogo dos personagens que se desenrola e desenvolve a ação. E o clímax é aquele momento de tensão. Não posso esquecer, faltou o desfecho, que é onde se desenrola toda a história. Muito bem. O projeto Aprendendo Com eleva nossa imaginação e nos faz transportar a outros mundos. Como é bom conhecer as obras do escritor Léo Cunha. Você vai ouvir agora o conto A Arca de Noé, uma história de amor lido pelo próprio autor Léo Cunha. Olá, eu sou o escritor Léo Cunha e vou ler para vocês o meu livro A Arca de Noé, uma história de amor. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Espicha cada ponta. Quem conta um conto, aumenta a conta. Deixa ali a sua marca. E foi assim também na arca, aquela, a de Noé. Quase tudo era alegria lá na arca de Noé. A chuva molhava a calha acolhia a chuva escolhia a calha encolhia a chuva. Como diria Cecília, o céu tinha tanta chuva que nunca acabava a pilha. Todos os bichos a bordo estavam lavando a alma, soltavam 1000 salvas de palma, estavam a salvo na arca. Debaixo do toró, a maré ia agitada. Não se enxergava o vizinho a 1 palmo do focinho. Mas ninguém estava só. Cada bicho se encontrava ao lado do seu xodó. No meio da tromba d'água, o elefante, numa boa, enroscava toda a tromba com sua redonda patroa. O gambá e a gamboa curtiam o tempo à toa, curtiam o tempo ao léu. Tomavam um banho cheiroso sob o chuveiro do céu. Do macaco precisa falar? Estava com a macaca, estava com a patroa. Os dois macaqueavam pela popa e pela proa. Nas nuvens e nas alturas, a girafa e seu senhor trocavam juras de amor. As 2 cegonhas risonhas mal esperavam o dia de levar as boas novas para outras freguesias. E até mesmo o unicórnio, que somente existia na loucura e na poesia, achou na arca o seu par, ouviu o som de uma lira e começou a dançar. Todos os bichos se encantavam, cada qual com seu acorde a bordo de melodias. Quase tudo era alegria lá na arca de Noé. Quase, porque a arca, logo ela, não sorria. A arca não sorria. Com suas velas acesas, saltava as ondas turquesas em vaga melancolia. Eu protejo essa ninhada como se fossem meus filhotes do bote da tempestade. Aqui eles não se cansam, pulam a amarelinha, dançam a ula-ula, zombam da cor do céu, do mundaréu de trovões. Estão todos afinados, finalmente protegidos debaixo das minhas velas. Então, qual o motivo de tanta tristeza? E a arca respondia: cada bicho tem seu par, tem o parceiro ao seu lado. Só eu é que nunca posso encontrar o meu amado. É que além da bicharada, a arca também carregava uma enorme charada, escondida no porão. Ela estava apaixonada por um arco, o arco-íris. Mas o tempo ia passando, ia chovendo no molhado, e o arco não pintava. A arca olhava, molhava e ralhava contra a chuva. Mas que chuva mais velhaca, que chuva avacalhada. Eu acho que essa chuva não veio nada a calhar. Vejo penas, pelos, plumas, 1000 cores e mais algumas. Só não vejo o que eu queria nos meus sonhos e delírios. Só não vejo as 7 cores que desenham o arco-íris. E o tempo ruim foi passando, o dilúvio acabando, a chuva parou de chover. Até que num belo dia, o sol surgiu amarelo na paisagem vazia.
A arca aprumou as velas para esperar o arco-íris. Meus filhos, fiz meu dever de salvá-los do perigo. Agora vou ver se consigo encontrar minha alegria. Esperou, mirou o céu, olhou por cima dos montes, mas nada de seu amado despontar no horizonte. E o tempo bom foi passando, a viagem teve fim. A arca pousou diante do monte de Arará. Logo voou arara, pomba, os bichos todos, em pares desembarcaram. Mandaram beijos para a arca, cantaram, piaram, zumbiram, fizeram a maior fusarca. Criaram um escarcéu, uma torre de Babel. Agradeceram a acolhida, mas já estavam de saída. Pularam no mar, embrenharam-se nas matas, deram no pé, deram nas patas. Cuidaram de suas vidas. A arca ficou sozinha, vendo os casais indo embora. Iam mais fortes, maduros. A vida era deles agora. Que mundo mais injusto, ela se lamentava. Eu salvei a bicharada e termino solitária, triste e apaixonada. Olhou assim para o sol, que brilhava sem piscar, então começou a chorar. E a arca chorou tanto, chorou no canto e no vento, que as gotas de sua dor viraram chuva de lamento. Foi então que aconteceu. O sol abriu seu manto e abraçou o pranto da arca. Num instante, bem diante dos tristes olhos da barca, trançando o sol e as lágrimas, surgiu no céu o arco-íris que ela tanto esperava. A arca sumiu pelo mar, subiu até o horizonte, e lá longe, bem distante, onde o mar e o céu vão embora, ela embarcou seu amado, felizes para toda a história. Esse conto é impressionante, mas você já sabe, estamos chegando ao fim. Aproveitem para estudar bastante e apropriarem-se do material de estudo. Grande abraço. Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Beijos a todos. Está no ar o programa Espalhando Saberes de Matemática. Olá, galera do 9º ano, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Clube da Matemática. Eu sou a apresentadora Luísa e nesse maravilhoso programa iremos trabalhar com a mais linda e bela ciência, a ciência exata. Para esse maravilhoso momento, convido o professor Anderson para participar desse incrível clube. Olá, Luísa! Olá, galerinha do Clube da Matemática! Eu sou o professor Anderson, da Rede Municipal de Ensino, e no encontro de hoje nosso estudo é referente ao segundo material a partir da página 59, com o tema Representação de um número racional na forma decimal. Tudo bem, professor. Mas para início de conversa, o que é essa forma decimal? Bom, Luísa, nas nossas primeiras aulas, aprendemos sobre a origem dos números e a construção do sistema numérico que utilizamos hoje, o sistema numérico decimal. O sistema decimal é um sistema de numeração de posição que utiliza a base 10. Nesse sistema, o símbolo 0 posicionado à direita implica em multiplicar a grandeza pela base, ou seja, por 10. Todo inteiro no sistema decimal é representado por uma sequência de algarismos que vai de 0 a 9 e que serve para contar unidades, dezenas, centenas, milhares, dezenas e assim por diante. Tudo isso relacionado da direita para a esquerda. Na passagem da unidade para a dezena, da dezena para a centena e assim por diante, utilizamos as potências de 10. Ou seja, sucessivas multiplicações por 10, a partir da unidade 10 elevado a 0, que corresponde a 1, depois 10 elevado a 1, que corresponde a 10, 10 elevado a 2, que corresponde a 100, 10 elevado a 3, que corresponde a 1000, e podemos utilizar o 10 elevado a n, que corresponde a n zeros após a unidade. Então, todo inteiro pode ser associado a uma soma de termos de uma sequência infinita de potência 10, professor? Isso mesmo, Luísa.
nesse caso, é representado por uma sequência infinita de coeficientes. Então teríamos um termo AN, logo após teríamos esse termo AN mais 1, e o anterior a ele seria um AN menos 1. E todos esses algarismos aí vão ser pertencentes ao conjunto que vai de 0 até 9. Podemos utilizar o exemplo 531. Esse número é composto pelas bases 10. 5 vezes 10 ao quadrado, que vai ficar 5 vezes 100, que é 500, então nós temos 5 centenas, mais 3 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa de 3 vezes 10, que é 30, correspondendo a 3 dezenas, mais 1 que multiplica 10 elevado a 0, ou seja, 1 que multiplica 1, somando com uma unidade. Logo, 5 centenas mais 3 dezenas e uma unidade é equivalente ao número 531. Nossa, professor, muito interessante. Mas como podemos representar os números menores que a unidade? Então, Luísa, entre os números racionais, destacam-se as frações que são chamadas de frações decimais, que são representadas na forma A sobre 10, B sobre 100, C sobre 1000 e assim por diante. E seus denominadores, sempre em qualquer situação, serão uma potência de base 10. E assim como todos os inteiros são constituídos a partir de uma potência de 10, as frações decimais são obtidas a partir das potências de 1 sobre 10. Essas frações são utilizadas na construção de artefatos para medir, fornecendo assim as subunidades de medidas. Observe que as réguas, trenas e outros artefatos no sistema métrico decimal se apresentam marcadas em metros, decímetros, centímetros e milímetros. E com a evolução da matemática e a crescente necessidade de manipulação dos números, as frações decimais passaram a ser representadas com formas decimais simplificadas, ou seja, sem mais apresentar um numerador ou um denominador separados pelo traço de divisão. Por exemplo, nós temos 31/100, ou seja, 31 sobre 100, que é equivalente a 0,31. Outro exemplo seria 217 sobre 1000. Nesse caso, teremos a escrita como 0,217. Nesse caso, o número tem 3 casas decimais, devido que a base 1000 contém 3 zeros. Professor, o que é esse tal de numerador e denominador que o senhor tanto fala? Bom, Luísa, um número ele é racional se puder ser escrito na forma de A sobre B, com A e B sendo inteiros e diferentes de zero. Isso aí é a forma fracionária de um número racional. Agora, se realizarmos a divisão de A por B, vamos obter a representação decimal desse número. E a primeira coisa que devemos observar ao fazer tal divisão é que algumas vezes obtemos representações decimais infinitas e representações decimais finitas. No caso das finitas, nós temos como exemplo 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Também podemos dizer 12 sobre 25, que é equivalente a 0,48. Já em relação às representações infinitas e periódicas, podemos utilizar a ideia de 1 sobre 3, que na divisão ficará 0,3333 reticências, sendo assim a ideia de infinito. Ah, professor, agora entendi. Mas qual a diferença entre decimal finito e infinito? Então, a partir dos exemplos 0,5, que é representado por 5 sobre 10, 0,17, que é representado por 17 sobre 100, notamos que é simples transformar um número com a quantidade finita de casas decimais em uma fração com numerador inteiro e denominador igual a potência de 10. A seguir, só basta que simplificar cada uma dessas frações e vamos obter sua forma irredutível. Por exemplo, 0,5 é equivalente a 5 sobre 10. Simplificando 5 décimos por 5, teremos 1 meio, que é o mesmo que 0,5. Incrível, professor. E os decimais infinitos, como são? Luísa, para que a gente possa entender melhor, vamos começar com um exemplo. Vamos explorar aqui a divisão 50 por 7. Então, nessa divisão, nós vamos obter o quociente 7 e o resto 1. Como não é possível dividir 1 por 7, passamos a dividir 10 décimos por 7, pois aí vai ser justificado a necessidade de colocar uma vírgula após o 7 e um 0 após o 1 no algoritmo da divisão. No segundo passo, a divisão vai ficar 10 por 7 e vamos obter um quociente 1 e um resto 3, pois 1 vezes 7, 7, para chegar em 10,
3. E nas divisões seguintes vamos obter sucessivamente o resto 2, 6, 4 e 5. E a partir do momento que obtemos o resto 5, o próximo passo seria dividir 50 por 7, o que já ocorreu antes. Portanto, os algarismos do quociente voltarão a ser o mesmo. Assim dá a ideia de dízima periódica infinita. É isso aí, galerinha. E hoje encerramos por aqui. Mas antes, vamos ao pensamento do dia. As pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre. Bem, nem o efeito do banho. Por isso, recomenda-se diariamente. Zig Ziglar. É isso aí, galerinha. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau! Está no ar o programa Espalhando Saberes de Arte e Cultura. Olá, queridos alunos do 9º ano. Estamos aqui para a nossa 5ª radioaula Espalhando Saberes, agora com o componente curricular de artes. Eu sou a professora Ruth e sejam todos bem-vindos para juntos aprendermos. Me dizem eu na sua pele não faria assim. Mas peraí, bem que pode ser meu bem. Exatamente, cada um é cada um. Já reparou, todo mundo é único. Não tem ninguém, figurinha repetida. Isso é lindo, essa riqueza. Por ser diverso, tanta beleza. A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história, sua cultura, através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, dentre outros. Após seu surgimento, há milhares de anos, a arte foi evoluindo e ocupando um importantíssimo espaço na sociedade. Na aula passada, estudamos sobre a importância do ensino de arte. E hoje, eu, juntamente com o professor Paulo, falaremos sobre as várias manifestações artísticas. Pessoas dizem que não têm interesse pela arte e nem por movimentos ligados a ela. Porém, o que elas não imaginam é que a arte não se restringe à pintura e à escultura, mas também pode ser representada por formas mais populares, como a música, o cinema e a dança. Essas formas de artes são praticadas em todo o mundo e em diferentes culturas. Verdade, Ruth. A arte é uma criação humana, com valores estéticos, como beleza, equilíbrio, harmonia, que sintetizam emoções, história, sentimentos e a cultura. Com certeza, a arte vem do latim e significa técnica ou habilidade. Geralmente, é entendida como uma atividade humana ligada a manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada a partir da percepção das emoções e das ideias, com o objetivo de estimular essas instâncias da consciência e dando um significado único e diferente a cada uma obra. Para isso, Ruth, a arte se vale de uma grande variedade de meios e materiais, como a arquitetura, a escultura, a pintura, a literatura, a música, a dança, o teatro, a fotografia, a arte sequencial e o design e o cinema.
Se a gente prestar atenção, hoje é impossível pensarmos em um mundo sem arte. A sociedade incorporou as artes ao seu dia a dia, seja no vestuário, no ambiente, nas edificações, nos objetos e ferramentas, nos sons que ouvimos, na visualização de imagens e muitas outras coisas. E por isso, a criatividade e a interpretação das linguagens artísticas são elementos primordiais no desenvolvimento e formação do ser humano, em muitos casos, pré-requisito em determinadas profissões. Isso que você falou é muito importante, Paulo. Você sabia que o mercado criativo é um dos mais lucrativos no mundo e que continua em plena expansão, seja na produção cultural ou artística, de eventos, de filmes, livros, vídeos, jogos e aplicativos, no design de produtos, na construção, na mídia, música e por aí vai. Pois é, Ruth. Uma das explicações para essa lucratividade está no fato de que a arte, além de divertir, entreter e levar as pessoas a pensar, também movimenta a economia e gera milhões de empregos. Por isso, vamos estudar arte. Vamos conhecer um pouco mais sobre as diversas formas de expressão, aprender a interpretar as linguagens, aguçar a sensibilidade, aprimorar a coordenação motora e habilidades técnicas, estimular a criatividade e deixar fluir a imaginação. Paulo, mas você sabia que cada manifestação artística tem uma numeração? Numeração? 8, 1, 5, 7, 70. Isso mesmo. A numeração das artes refere-se ao hábito de estabelecer números para designar determinadas manifestações artísticas. Ah, Ruth, agora eu lembrei. Eu me lembro de ter lido a respeito. Se não me falha a memória, o termo sétima arte, usado para designar o cinema, foi estabelecido por Ricciotto Canudo, no Manifesto das Sete Artes, em 1912, publicado apenas em 1923. Originalmente, era essas arquitetura, escultura, pintura, música, dança, poesia e cinema. Você está certíssimo, meu amigo. Inclusive, posteriormente, foram propostas outras formas de arte, umas mais consensuais, outras que foram prontamente aceitas, como é o caso da nona arte, que hoje em dia é a expressão tão utilizada para designar a banda desenhada, história em quadrinhos, ou como a sétima arte, que, como você já citou, é o cinema. Atualmente, o número das artes conhecidas são basicamente 11, com algumas variações. São elas: música, artes cênicas, pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, fotografia, histórias em quadrinhos, jogos de videogame e arte digital. Nossa, Paulo, a arte é múltipla, né? Fica até difícil a gente gostar só de uma. Eu mesmo amo ler bons livros, ouvir música, dançar, assistir a espetáculos teatrais e também cinema. E você, Paulo, tem alguma manifestação artística favorita? Com certeza, Ruth. Para mim, é a capoeira, pois dentro dela existem todas as formas de expressão que se possa imaginar. Legal! Eu também perguntei para alguns alunos do nono ano quais eram as suas manifestações artísticas favoritas. Vamos ouvir o que eles falaram? Olá, galera. Eu sou o aluno Augusto de Jesus, do nono ano Solidariedade da Escola Municipal Juarez Tapetim. E vou falar aqui qual tipo de arte eu gosto mais. Bom, entre todos os tipos de arte, eu gosto mais da música, pois além de ser uma boa forma de se expressar e passar sentimentos, nos causa várias sensações, seja de alegria, tristeza ou prazer. Vai depender do que a música quer passar, né? Mas o principal motivo para eu gostar tanto da música é o fato dela nos trazer pensamentos profundos, assim nos tranquilizando e fazendo com que esqueçamos um pouco dos nossos problemas e nos levando para outro mundo. E é isso, mas resumindo, com a música tudo fica melhor. Olá, meu nome é Denise Leal, sou aluna do nono ano e estudo na escola da Rede Municipal de Educação Juarez Tapetim. Hoje vim falar sobre qual numeração de artes mais gosto. Geralmente, gosto de todas, pois acho que cada uma tem algo de novo a nos ensinar. Mas particularmente, me identifico com duas. A música, pelo simples fato
que por meio de sons e letras bem colocadas, trazem um sentimento muito bom, fazendo assim que tenhamos inspirações ao longo do dia. Gosto também da fotografia, pois amo tirar fotos não só de mim, mas aquilo que enxergo como um modelo para uma boa fotografia. Esses tipos de artes citados fazem com que possamos sentir e ver a vida de vários ângulos. Assim, nos tornamos melhor a cada dia. Olá, eu sou a aluna Larissa Vitória, do 9º ano B da Escola Juarez Tapeti. Das 11 numerações que a professora citou, eu gosto da música e da